Shalom a todos, que bom que você está aqui. Aqui é o pastor Jonathan e eu tenho um segredo bíblico para compartilhar com você. Você sabia que a cruz que Jesus carregou e foi crucificado nela não era a cruz de Barrabás? Fica comigo até o final e você vai entender este segredo, a profundidade desta palavra. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho, curta esta mensagem, compartilhe com outras pessoas, seja um instrumento de Deus para que a bênção de Deus se estenda através desse vídeo para mais pessoas. Antes, nós precisamos entender o contexto. A cruz que Jesus carregou em suas costas, foi crucificado nela, tem a ver com a cruz de Barrabás? Vamos entender primeiramente que tipo de lei existia na época que condenou Jesus à crucificação. Lembrando que na época Israel, mais precisamente Jerusalém, estava sob o domínio do Império Romano. E o Império Romano só poderia condenar alguém à morte se existisse uma cláusula política como contexto para poder o indivíduo ser condenado à crucificação. Lá em Esdras, capítulo de número 6, vamos voltar basicamente 600 anos antes da crucificação. Em Esdras, capítulo de número 6, quando o povo de Israel sai de Babilônia após 70 anos de exílio, o rei Ciro, ele libera o povo debaixo de um decreto, debaixo de uma lei. Esdras capítulo 6, verso 3 diz: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios. No mesmo capítulo de Esdras, verso de número 11, capítulo 6, verso 11, Ciro, ele decreta: também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto a respeito da edificação do templo, um madeiro se arrancará da sua casa, a viga de sustentação se arrancará de sua casa, e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. Existia uma lei que respaldava o povo de Jerusalém. Quando saíram de Babilônia, o rei Ciro dos Medos e Persas baixa um decreto para amparar o povo de Israel, os judeus, que voltavam para Jerusalém. E o decreto para amparar o povo de Israel a respeito da edificação do templo era: qualquer homem que se levantar contra este decreto, atrapalhando a ordem e a edificação do templo, tal indivíduo será crucificado na viga de sustentação da sua própria casa, e a sua casa se transformará num monturo. Então nós temos essa lei. 600 anos depois, esta lei ainda estava ativa, ainda existia este respaldo, ainda estava em vigência. Porém, quando Jesus ele entra no templo, em João capítulo de número 2, vamos entender aqui, em João capítulo de número 2, Jesus entra no templo para condenar a hipocrisia. E no capítulo 2, no verso 19, Jesus disse: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando Jesus traz essa mensagem, os ortodoxos, os religiosos, estavam pensando que ali estava surgindo um rebelde, confrontando a lei liberada por Ciro, que estava em vigência depois de 6 séculos. Quando Jesus expressa isso, eu imagino que ele entra no templo, coloca suas mãos em uma das colunas do templo e diz: derribai este templo, em 3 dias eu colocarei de pé. Não entendendo a profundidade que Jesus não estava dizendo de forma literal. Quando eles ouviram isso, eles pensaram o quê? Surgiu um rebelde confrontando a nossa lei. E é por isso que a partir daqui, quando Jesus ameaça a destruição do templo, é por isso que eles intentam matar Jesus a partir dali, porque na cabeça dos ortodoxos, dos religiosos, Jesus estava quebrando esta lei tão antiga de basicamente 600 anos. Tanto é que quando Jesus ele é levado a Pilatos, qual foi a expressão daqueles líderes religiosos para Pilatos, que só estava ali para condenar alguém à morte?
debaixo de cláusula política. O que é que os líderes disseram para Pilatos? Lá em João, capítulo de número 19, Pilatos diz para os principais sacerdotes e servos, capítulo 19, verso 6, eles disseram: crucificam. E disse Pilatos: tomai vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Porque Pilatos, ele poderia condenar alguém à morte diante de uma cláusula política, mas não tinha cláusula política, e sim religiosa. E os líderes religiosos queriam condenar a Jesus debaixo da lei de Ciro. E se alguém ameaçasse o templo, o tal indivíduo teria que ser crucificado na viga de sustentação de sua casa e a sua casa demolida. E é por isso que no versículo 7 de João 19, responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei. Olha o que eles disseram: nós temos uma lei. Que lei é essa? A lei de Ciro, no capítulo 6 de Esdras, verso de número 11. Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, ele deve morrer. Morrer de que jeito? Crucificado. Então Jesus estava sendo condenado pelos religiosos a ser crucificado diante de uma lei que estava em vigência durante 600 anos. Que lei? Crucificado na viga de sustentação de sua casa. E quando a cláusula entra num lado político, numa vertente política, por quê? Porque eles começaram a dizer que Jesus se dizia ser rei. E quando Jesus se dizia ser rei, eles disseram, os judeus: nós temos César como rei. E quando entra numa cláusula política, Pilatos não tem o que fazer. Mesmo não achando crime contra ele, ele lava as mãos e permite a condenação da morte, porque Jesus estava sendo agora acusado politicamente, se achando rei dos judeus. Política. É por isso que Pilatos manda confeccionar uma placa acima da cruz e colocar rei dos judeus em grego, em latim e em hebraico, para que todos pudessem entender a condenação de Jesus. As plaquinhas era o crime que ele estava cometendo. E como entra numa vertente política, eles têm que matar Jesus, mas debaixo da lei dos judeus, que era crucificado na viga de sustentação da sua casa. É por isso que no capítulo 19, no versículo 17, diz assim: e levando ele às costas a sua cruz. Ou seja, a cruz não era de Barrabás. Isso é uma fábula que nós criamos. A cruz não era de Barrabás, porque a cruz deveria ser confeccionada um dia antes, os pregos estavam ali, os orifícios já haviam sido prontos um dia antes, na medida do criminoso. A cruz não era de Barrabás. Jesus foi condenado no lugar de Barrabás, lá na audiência, mas a cruz, propriamente dito, era a viga de sustentação da casa de Jesus, que morava com a sua mãe. A cruz era de Jesus. Agora, viaja aqui comigo numa ilustração. Quando Jesus recebe a condenação, os líderes vão aonde? Na casa de Jesus, onde morava com a sua mãe. Eles retiram a viga de sustentação de sua casa. A casa se transforma no monturo, lembra? Esdras 6, verso 11. E agora a mãe de Jesus, que estava perdendo seu filho, não tinha para onde voltar. Não tinha para onde ir. E é por isso que no capítulo 19 de João, olha que interessante, irmãos. Capítulo 19 de João, verso 25, diz assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, João, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. João não era irmão de Jesus. Os irmãos de Jesus não tinham nada a ver com João. Os irmãos de Jesus eram José, Tiago, Simão e Judas. Em Marcos ou Mateus 13:55, vai estar aqui embaixo, você vai ler. Mateus 13:55, se não me falha a memória. Os irmãos de Jesus, João não está lá. João não era irmão de Jesus. Mas por que Jesus disse para João: João, ei, eis aí tua mãe, mulher, eis aí o teu filho? Ou seja, João, a partir de agora, você vai cuidar da minha mãe. A partir de agora, Maria, você vai ter alguém para cuidar de você.
É por isso que João recebe ela na casa dele, porque Maria já não tinha mais casa. Porque lembra a lei que existia? A viga de sustentação seria retirada, o indivíduo pendurado na viga de sustentação em forma de cruz, e a casa seria demolida. Quando acabasse a crucificação, Maria não tinha para onde voltar. A sua casa estava em ruínas, debaixo de escombros. E é por isso que Jesus diz: João, receba minha mãe na sua casa. E é por isso que ele diz para Maria: mulher, eis aí agora alguém que vai cuidar de você. Você vai morar na casa dele. Porque agora Maria tinha para onde ir, na casa de João, que não era irmão de Jesus. Você entende que crucificaram Jesus não na cruz que era de Barrabás, mas na viga de sustentação de sua casa. Então, este é o segredo desta palavra. Então, compartilhe este vídeo, curta, porque mais vídeos como esse serão compartilhados aqui neste canal, Segredos Profundos da Palavra. Não é interessante você entender a profundidade disso? Os bastidores é muito mais profundo do que nós imaginamos. Jesus carregou às costas a cruz da sua casa, a viga de sustentação, e foi crucificado nela. Maria não tinha para onde ir, mas Jesus liberou uma palavra: mulher, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. Que Deus abençoe você e sua casa, que a Shalom de Deus seja estabelecida na sua casa. Deixa aqui seu comentário o que você achou disso. Se você tem alguma coisa a pontuar sobre esse assunto, deixa aqui o comentário. Eu vou ler todos, deixar aqui a minha manifestação no seu comentário. Deus abençoe e Shalom!